O STF tornou pública a ata do julgamento em que a primeira turma rejeitou os recursos de Jair Bolsonaro e de outros 6 réus envolvidos na trama golpista. O próximo passo é a divulgação do acórdão, documento que formaliza a decisão e reúne os votos dos ministros. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão e teve embargos de declaração negados por unanimidade pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e também Flávio Dino. Depois dessa publicação, a defesa ainda pode apresentar um último recurso em até 5 dias, que será analisado em um novo julgamento virtual dessa vez. Vamos lá para Brasília? Lu, com a divulgação da ata, com a rejeição aos recursos de Jair Bolsonaro e de outros réus, o que é que representa esse próximo passo? O que acontece a partir de agora? Tudo isso muda algum ritmo? Pode acelerar alguma decisão legal? Olha, André, os prazos precisam ser cumpridos, né? Tudo isso garante a segurança até desse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. Mas como você explicou hoje, foi a publicação da ata desse julgamento, um documento que fala ali os votos dos ministros, qual foi o placar. A expectativa é que amanhã o acórdão dessa decisão seja publicado no Diário de Justiça, o que oficializa, então, de forma prática, ali para começar a contar mais prazos nesse processo, essa decisão de rejeitar então os embargos declaratórios dos condenados no núcleo 1, dos condenados que apresentaram esse tipo de recurso, né? A partir daí, então, com a publicação, que como a gente falou, há uma previsão de publicação amanhã, começa a contar o prazo para novos recursos que cabem às defesas. Isso é o que acontece, a gente precisa esperar essa publicação para a gente entender a partir de quando e até quando a gente vai ter esse prazo aberto para novas ações das defesas desse grupo chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Pois é. Ô Lu, deixa eu, antes da gente continuar conversando, trazer aqui para a turma que está nos acompanhando uma enquete que a gente colocou no ar aqui na nossa live hoje. Ó. Qual das opções abaixo você considera a mais adequada para a prisão, se acontecer naturalmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Opção número 1, prisão domiciliar. Opção número 2, unidade militar. E opção número 3, prisão comum. No caso, o complexo penitenciário, por exemplo, da Papuda, ou em outro lugar, unidade militar, polícia federal, ou continuar do jeito que está hoje, prisão domiciliar. Até agora, 56% das pessoas que estão respondendo aqui com a gente estão dizendo que acreditam que deve ser o caminho, uma prisão comum mesmo do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente agradece aqui as pessoas que já estão participando com a gente. Manda um abraço aqui para o Joel, que diz aqui: votei em prisão comum para Bolsonaro, para ele pagar por tudo de errado o que fez, né? Outras pessoas também deixaram opiniões aqui, ó. Bolsonaro tem que ser semi-aberto, pelo que eu entendi, livre, porque a promessa de Jesus na cabeça do presidente Bolsonaro. Enfim, está dizendo aqui a Gislaine Cristina. É isso aí, muito obrigado por participar e você continua dando o seu voto também. Agora, seguindo nesse assunto, a defesa de Bolsonaro e de outros réus ainda tem algum caminho para recorrer aí, hein? O advogado criminalista Paulo Crossara analisa o atual momento do processo. Vamos ouvir? Foi publicado a ata do julgamento. A ata do julgamento avisa qual que é o resultado, rejeitar os embargos. Mas não tem o conteúdo dos votos. E nesse caso, o conteúdo do voto do ministro relator Alexandre de Moraes vai ser muito importante para a gente saber como vai ser dado daqui para frente, né? Por quê? Embargos em cima de embargos é um tema um pouco polêmico, né? Cada vez mais os tribunais superiores, mais notadamente o STJ e o STF, têm combatido esses segundos embargos, que eles consideram protelatórios, ou seja, enrolação. Então eles avisam os advogados que se eles entrarem com novos embargos, eles vão inclusive aplicar multa no advogado, né, nas partes. E inclusive nas turmas cíveis do STJ é comum que depois do julgamento dos embargos de declaração, eles nem esperam o prazo dos novos embargos, já mandam a secretaria certificar o trânsito em julgado da ação, ou seja, acabaram os recursos, a ação chegou ao fim. Então a gente tem que observar o voto do ministro Alexandre de Moraes enquanto relator para ver o que ele vai colocar lá, se ele já quer que a secretaria certifique o trânsito em julgado, se ele vai esperar o prazo dos novos embargos de declaração
declaração para aí sim certificar o trânsito em julgado. E o que é importante nesse trânsito em julgado? O trânsito em julgado, depois dele, é a expedição do mandado de prisão para cumprir a pena. Né? Então, o mandado de prisão ele vem depois que a secretaria certifica que acabou o prazo dos recursos. Então, a gente vai observar o que o ministro Alexandre de Moraes vai determinar no voto dele. Se é para esperar o prazo desses recursos, né, meio que um teatro, ele espera o prazo do recurso para o advogado entrar com o recurso para ele falar que o recurso não é viável e mandar certificar o trânsito julgado, ou você já vai mandar de uma vez certificar o trânsito julgado, e com isso, uma consequência é a expedição do mandado de prisão imediatamente para que os réus condenados cumpram suas penas. Paulo Crossaro, muito obrigado por participar com a gente aqui. Já o advogado e professor em teoria do Estado, Ricardo Souza, ele diz que ainda falta aí falar sobre embargos infringentes. Vamos acompanhar? E muito discute ainda se as defesas tentarão opor os chamados embargos infringentes, que seria uma possibilidade de levar esse julgamento para o pleno do STF. Mas, também, como já é amplamente divulgado, essa possibilidade hoje ela está afastada porque apenas um voto foi absolutório, que é o voto coincidíssimo do ministro Fux. Então, com esse placar de 4-1, não seria possível o viamento dos embargos infringentes. Então, o que a gente pode esperar para os próximos dias aí são 3 possibilidades. As defesas apresentarem novos embargos de declaração. Se não fizerem isso, pode ser que transite em julgado a decisão e o início da execução da pena possa acontecer em dias. É possível que eles apresentem esses embargos e aí tem que se aguardar esse novo julgamento desses segundos embargos. E, em terceiro caso, a possibilidade de apresentação dos embargos infringentes. Caso seja apresentado qualquer um dos embargos, é possível que o relator, por meio de despacho individual, afaste o recebimento desses recursos e decrete o trânsito em julgado com o início da pena. Então, o importante nesse momento é aguardar, mas os próximos dias serão definitivos aí para nós ficarmos sabendo quando começarão a ser executadas essas penas. Ricardo Souza, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente. Gente, sobre o cumprimento da pena, a gente ainda tem cenários à vista. Complexo penitenciário da Papuda, prisão domiciliar, Polícia Federal. Aliados de Bolsonaro acreditam que o início do regime fechado é inevitável, mas que a permanência na prisão deve ser bem curta. A exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, né, que foi preso em regime fechado e logo em seguida para o regime domiciliar. Isso uma semana depois de ser preso. Ô Lu, nos bastidores aí em Brasília, são essas mesmo as especulações de que esse início de o cumprimento de uma pena em regime fechado já está meio que é isso mesmo que vai acontecer? Olha, André, a gente precisa considerar que essa foi a condenação aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados nessa tentativa de golpe de Estado, nessa ação penal que trata dessa tentativa de golpe de Estado, né? O ex-presidente, por exemplo, foi condenado a mais de 27 anos de prisão e por essa pena ser superior a 8 anos, o regime é inicialmente fechado. Então, a gente pode esperar um decreto de prisão depois que todo esse processo for finalizado na justiça, que é o que a gente chama ali, o termo que a gente usa quando esse processo for transitado em julgado. Isso significa que não há mais qualquer possibilidade de recurso, não há mais qualquer via para se questionar essa condenação, qualquer alternativa às defesas, né? Quando o processo entrar nessa fase, então vai haver a execução da pena, que é a ordem para que os condenados comecem a cumprir a pena. E no caso de Jair Bolsonaro, que é o que a gente vem citando aqui, é uma pena de mais de 27 anos de prisão em regime fechado. Então, o que a gente espera pelo rito da justiça é que Jair Bolsonaro seja inicialmente enviado para cumprir essa pena em uma prisão em regime fechado. Mas, claro, já é dado como certo por aliados que estão ali mais próximos, que inclusive visitam o ex-presidente em casa, que está em prisão domiciliar e fazem essa visita com autorização da justiça. Já é esperado que a defesa apresente, sim, um recurso, um pedido para que Bolsonaro retorne à prisão domiciliar depois do início do cumprimento dessa pena. A alegação vai ser, uma das alegações, inclusive, né, vai ser o estado de saúde do ex-presidente. A gente lembra que desde 2018, Jair Bolsonaro alega sofrer com problemas enfrentados por uma facada que ele sofreu no abdômen na campanha eleitoral, a primeira campanha presidencial que ele disputou
disputou há alguns anos. Desde então, o ex-presidente vem passando por cirurgias, alega crises de soluço. A última cirurgia dele, inclusive, de grande porte, foi em abril desse ano, uma cirurgia de 12 horas de duração. Os médicos até explicaram ali que foi uma cirurgia de abdômen aberto, ou seja, um pouco mais complicada até, e isso deve ser usado pela defesa, sim, para tirar Jair Bolsonaro desse regime fechado quando essa ordem de prisão ela for emitida. E a partir daí a gente tem algumas possibilidades, né? Essa ordem ela precisa ser aceita pela justiça, esse pedido, na verdade, né? Esse pedido que a defesa deve fazer, ele precisa ser aceito pela justiça, e então o ex-presidente pode retornar à casa que ele mora, localizada na região do Jardim Botânico, aqui em Brasília, bem próximo à região central de Brasília, cerca de 10, 15 minutos de carro. Essa é a expectativa, a gente precisa ver se isso realmente vai se confirmar, mas aliados do ex-presidente contam sim que isso vai acontecer quando o STF finalizar, então, todo esse processo, toda essa parte que envolve esse chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Ô Lu, inclusive a julgar pelos pedidos de visita que o ex-presidente fez, né, para receber visitas na casa onde ele mora e que está preso hoje, até o final do ano, visitas inclusive que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando de várias visitas, ao que tudo indica, ele já está percebendo que deve mesmo ter um momento ali de uma prisão em regime fechado, em que as visitas ficam mais difíceis e ficam mais complicadas, até para conversar e tudo mais é mais complicado. Mas até o final do ano agora ele agendou muita visita para conversar com muita gente, aí talvez até para articular um nome, ou quem sabe até o do governador de São Paulo, para disputar a presidência no ano que vem, né? O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, também falou que seria candidato. A gente tem o governador de São Paulo, tem outros possíveis candidatos, e Jair Bolsonaro está pedindo para encontrar com muita gente ali, muita gente pedindo para encontrar com ele, para ver se ele libera ali uma indicação para o ano que vem, para poder a campanha já começar, né, Lu? Pois é, a gente já está quase entrando em 2026, né? E a possibilidade de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ela nem é mais considerada. A gente lembra que ele foi condenado pela Justiça Eleitoral em um caso separado, não envolve essa trama de golpe de Estado que é analisada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então não há qualquer perspectiva de que Jair Bolsonaro possa ser candidato candidato presidencial em 2026. Então, essa articulação, claro, essas visitas ao ex-presidente envolvem essa articulação, e uma dessas visitas previstas, até se não me falha a memória, para o dia 10 de dezembro é justamente a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é colocado como um dos favoritos para substituir Bolsonaro nas urnas, né, como uma opção que deve aí sair com essa herança toda que Jair Bolsonaro deixa nesse grupo da direita política. E há uma expectativa, inclusive, de que esse processo do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado seja finalizado pelo Supremo Tribunal Federal até mesmo antes dessa visita de Tarcísio de Freitas, ali próximo ao dia 10. Eu tenho quase certeza que é no dia 10 de dezembro, André. Então, a gente deve ter um encerramento desse caso todo ali, até antes mesmo dessa visita de Tarcísio. E aí, claro, se a defesa conseguir tirar Jair Bolsonaro do regime fechado, regime inicialmente fechado, né, que é como prevê a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, claro, o ex-presidente pode voltar a pedir novas visitas. Isso tudo entra ali no processo que envolve ele no STF, na Suprema Corte, e tudo, claro, cabe análise do relator desse caso, né, do ministro Alexandre de Moraes, que é quem tem autorizado ou negado esses pedidos de visita. Esses pedidos, inclusive, que muitos deles são feitos pela própria defesa de Jair Bolsonaro, são protocolados ali no trâmite do Supremo Tribunal Federal pela própria defesa do ex-presidente, claro, com as justificativas que cabem ali a cada caso, mas é o que a gente deve ver, sim, nos próximos dias, André. Ô Lu, daqui a pouquinho a gente volta a falar, então, porque quem também está com a situação muito complicada é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, também por unanimidade,
possibilidade, aceitar a denúncia apresentada contra ele por coação no curso do processo judicial. Mesmo nos Estados Unidos, Eduardo tem feito críticas duras às decisões da Suprema Corte. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Pois é, o congressista é suspeito de ter atuado nos Estados Unidos para tentar pressionar o judiciário brasileiro. O objetivo seria suspender a tramitação do processo contra o pai dele, né, o Jair Bolsonaro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apontou que há indícios suficientes para que o deputado, de que o deputado tentou mesmo criar uma instabilidade. Ô Lu, o cerco está se fechando cada vez mais contra o filho 03 do ex-presidente, né? Aí em Brasília, o que se diz? O Eduardo ainda tem fôlego político, porque depois de tanta coisa, já indício, ele denunciado, isso tudo acontecendo, ele continua lá batendo, não vamos desistir, nós vamos continuar lutando, diz ele, por anistia, não é necessariamente para o pai, mas no final das contas acabou se constatando que a anistia era para o pai dele mesmo também, e que muitas pesquisas, né, Lu, mostraram que as pessoas mesmo, os brasileiros de forma geral, já acreditam que essa anistia é para colocar o pai dele. O Eduardo ainda tem fôlego político? A turma ainda está defendendo o Eduardo Bolsonaro por aí? Olha, André, a avaliação que a gente pode fazer é que os aliados de Eduardo Bolsonaro continuam defendendo ele, continuam declarando esse apoio político. É o grupo que sempre esteve unido ali, o que a gente chama hoje de oposição no Congresso Nacional, né? Isso não mudou em relação a Eduardo Bolsonaro e até a muitas das defesas que ele faz nessa atuação nos Estados Unidos. Mas o que a gente precisa considerar nesse caso específico é que esse apoio, ele é político e a atuação da justiça independe disso. Essa defesa que aliados políticos fazem de Eduardo não tem qualquer garantia na justiça, principalmente a esse processo agora, né? Esse inquérito que, com essa decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, faz com que seja aberta uma ação penal contra Eduardo Bolsonaro. Inclusive, a gente teve uma manifestação do deputado federal Eduardo Bolsonaro depois dessa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que o tornou réu e o coloca, então, agora para responder oficialmente a um processo na Suprema Corte, né? No X, Eduardo Bolsonaro publicou que ser chamado de réu em um país onde essa mesma Suprema Corte que o processa solta bandidos é motivo de orgulho. Ele disse ainda que os que celebram essa notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Então, uma manifestação de Eduardo Bolsonaro que diz sentir orgulho, ser motivo de orgulho, se tornar réu na Suprema Corte diante da atuação que o STF tem tido em todos esses casos que a gente vê, a gente observa, né, envolvendo muita discussão sobre democracia, sobre soberania, e a gente tem, claro, então, esse apoio político rondando Eduardo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, esse
processo no Supremo Tribunal Federal, que é um processo, é uma ação totalmente no campo da justiça, não entra nessa questão política. O STF tornou pública a ata do julgamento em que a primeira turma rejeitou os recursos de Jair Bolsonaro e de outros 6 réus envolvidos na trama golpista. O próximo passo é a divulgação do acórdão, um documento que formaliza a decisão e reúne os votos dos ministros. Bolsonaro foi condenado em setembro a 27 anos e 3 meses de prisão e teve embargos de declaração negados por unanimidade pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e também Flávio Dino. Depois dessa publicação, a defesa ainda pode apresentar um último recurso em até 5 dias, que será analisado em um novo julgamento virtual dessa vez. Vamos lá para Brasília? Lu, com a divulgação da ata, com a rejeição aos recursos de Jair Bolsonaro e de outros réus, o que é que representa esse próximo passo? O que acontece a partir de agora? Tudo isso muda algum ritmo? Pode acelerar alguma decisão legal? Olha, André, os prazos precisam ser cumpridos, né? Tudo isso garante a segurança até desse processo que tramita no Supremo Tribunal Federal. Mas como você explicou hoje, foi a publicação da ata desse julgamento, um documento que fala ali os votos dos ministros, qual foi o placar. A expectativa é que amanhã o acórdão dessa decisão seja publicado no Diário de Justiça, o que oficializa, então, de forma prática, ali para começar a contar mais prazos nesse processo, essa decisão de rejeitar então os embargos declaratórios dos condenados no núcleo 1, dos condenados que apresentaram esse tipo de recurso, né? A partir daí, então, com a publicação, que como a gente falou, há uma previsão de publicação amanhã, começa a contar o prazo para novos recursos que cabem às defesas. Isso é o que acontece, a gente precisa esperar essa publicação para a gente entender a partir de quando e até quando a gente vai ter esse prazo aberto para novas ações das defesas desse grupo chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Pois é. Ô Lu, deixa eu, antes da gente continuar conversando, trazer aqui para a turma que está nos acompanhando uma enquete que a gente colocou no ar aqui na nossa live hoje. Ó. Qual das opções abaixo você considera a mais adequada para a prisão, se acontecer naturalmente, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Opção número 1, prisão domiciliar. Opção número 2, unidade militar. E opção número 3, prisão comum. No caso, o complexo penitenciário, por exemplo, da Papuda, ou em um outro lugar, unidade militar, polícia federal, ou continuar do jeito que está hoje, prisão domiciliar. Até agora, 56% das pessoas que estão respondendo aqui com a gente estão dizendo que acreditam que deve ser o caminho, uma prisão comum mesmo do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente agradece aqui as pessoas que já estão participando com a gente. Manda um abraço aqui para o Joel, que diz aqui: votei em prisão comum para Bolsonaro, para ele pagar por tudo de errado o que fez, né? Outras pessoas também deixaram opiniões aqui, ó. Bolsonaro tem que ser semi-aberto, pelo que eu entendi, livre, porque a promessa de Jesus na cabeça do presidente Bolsonaro. Enfim, está dizendo aqui a Gislaine Cristina. É isso aí, muito obrigado por participar e você continua dando o seu voto também. Agora, seguindo nesse assunto, a defesa de Bolsonaro e de outros réus ainda tem algum caminho para recorrer aí, hein? O advogado criminalista Paulo Crossara analisa o atual momento do processo. Vamos ouvir? Foi publicado a ata do julgamento. A ata do julgamento avisa qual que é o resultado, rejeitar os embargos. Mas não tem o conteúdo dos votos. E nesse caso, o conteúdo do voto do ministro relator Alexandre de Moraes vai ser muito importante para a gente saber como vai ser dado aqui para frente, né? Por quê? Embargos em cima de embargos é um tema um pouco polêmico, né? Cada vez mais os tribunais superiores, mais notadamente o STJ e o STF, têm combatido esses segundos embargos, que eles consideram protelatórios, ou seja, enrolação. Então eles avisam os advogados que se eles entrarem com novos embargos, eles vão inclusive aplicar multa no advogado, né, nas partes.
E, inclusive, nas turmas cíveis do STJ, é comum que depois do julgamento dos embargos de declaração, eles nem esperam o prazo dos novos embargos, já mandam a secretaria certificar o trânsito em julgado da ação, ou seja, acabaram os recursos, a ação chegou ao fim. Então, a gente tem que observar o voto do ministro Alexandre de Moraes enquanto relator, para ver o que ele vai colocar lá, se ele já quer que a secretaria certifique o trânsito em julgado, se ele vai esperar o prazo dos novos embargos de declaração para aí sim certificar o trânsito em julgado, e o que é importante nesse trânsito em julgado. O trânsito em julgado, depois dele, é a expedição do mandado de prisão para cumprir a pena. Né? Então, o mandado de prisão ele vem depois que a secretaria certifica que acabou o prazo dos recursos. Então, a gente vai observar o que o ministro Alexandre de Moraes vai determinar no voto dele. Se é para esperar o prazo desses recursos, né, meio que um teatro, ele espera o prazo do recurso para o advogado entrar com o recurso para ele falar que o recurso não é viável e mandar certificar o trânsito julgado, ou você já vai mandar de uma vez certificar o trânsito julgado, e com isso, uma consequência é a expedição do mandado de prisão imediatamente para que os réus condenados cumpram suas penas. Paulo Crossara, muito obrigado por participar com a gente aqui. Já o advogado e professor em teoria do Estado, Ricardo Souza, ele diz que ainda falta aí falar sobre embargos infringentes. Vamos acompanhar? E muito discute ainda se as defesas tentarão opor os chamados embargos infringentes, que seriam a possibilidade de levar esse julgamento para o pleno do STF. Mas, também, como já é amplamente divulgado, essa possibilidade hoje ela está afastada porque apenas um voto foi absolutório, que é o voto coincidíssimo do ministro Fux. Então, com esse placar de 4-1, não seria possível o viamento dos embargos infringentes. Então, o que a gente pode esperar para os próximos dias aí são 3 possibilidades. As defesas apresentarem novos embargos de declaração. Se não fizerem isso, pode ser que transite em julgado a decisão e o início da execução da pena possa acontecer em dias. É possível que eles apresentem esses embargos e aí tem que se aguardar esse novo julgamento desses segundos embargos. E, em terceiro caso, a possibilidade de apresentação dos embargos infringentes. Caso seja apresentado qualquer um dos embargos, é possível que o relator, por meio de despacho individual, afaste o recebimento desses recursos e decrete o trânsito em julgado com o início da pena. Então, o importante nesse momento é aguardar, mas os próximos dias serão definitivos aí para nós ficarmos sabendo quando começarão a ser executadas essas penas. Ricardo Souza, muito obrigado por participar mais uma vez com a gente. Gente, sobre o cumprimento da pena, a gente ainda tem cenários à vista. Complexo penitenciário da Papuda, prisão domiciliar, Polícia Federal. Aliados de Bolsonaro acreditam que o início do regime fechado é inevitável, mas que a permanência na prisão deve ser bem curta. A exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, né, que foi preso em regime fechado e logo em seguida para o regime domiciliar. Isso uma semana depois de ser preso. Ô Lu, nos bastidores aí em Brasília, são essas mesmo as especulações de que esse início de o cumprimento de uma pena em regime fechado já está meio que é isso mesmo que vai acontecer? Olha, André, a gente precisa considerar que essa foi a condenação aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros condenados nessa tentativa de golpe de Estado, nessa ação penal que trata dessa tentativa de golpe de Estado, né? O ex-presidente, por exemplo, foi condenado a mais de 27 anos de prisão e por essa pena ser superior a 8 anos, o regime é inicialmente fechado. Então, a gente pode esperar um decreto de prisão depois que todo esse processo for finalizado na justiça, que é o que a gente chama ali, o termo que a gente usa quando esse processo for transitado em julgado. Isso significa que não há mais qualquer possibilidade de recurso, não há mais qualquer via para se questionar essa condenação, qualquer alternativa às defesas, né? Quando o processo entrar nessa fase, então vai haver a execução da pena, que é a ordem para que os condenados comecem a cumprir a pena. E no caso de Jair Bolsonaro, que é o que a gente vem citando aqui, é uma pena de mais de 27 anos de prisão em regime fechado. Então, o que a gente espera pelo rito da justiça é que Jair Bolsonaro seja inicialmente enviado para cumprir essa pena em uma prisão em regime fechado. Mas, claro, já é dado como certo por aliados que estão ali mais próximos, que inclusive visitam o ex-presidente em casa, que está em prisão domiciliar e fazem essa visita com autorização da justiça. Já é esperado que a defesa
talvez apresente sim um recurso, um pedido para que Bolsonaro retorne à prisão domiciliar depois do início do cumprimento dessa pena. A alegação vai ser, uma das alegações, inclusive, né, vai ser o estado de saúde do ex-presidente. A gente lembra que desde 2018, Jair Bolsonaro alega sofrer com problemas enfrentados por uma facada que ele sofreu no abdômen na campanha eleitoral, a primeira campanha presidencial que ele disputou há alguns anos. Desde então, o ex-presidente vem passando por cirurgias, alega crises de soluço. A última cirurgia dele, inclusive, de grande porte, foi em abril desse ano, uma cirurgia de 12 horas de duração. Os médicos até explicaram ali que foi uma cirurgia de abdômen aberto, ou seja, um pouco mais complicada até, e isso deve ser usado pela defesa, sim, para tirar Jair Bolsonaro desse regime fechado quando essa ordem de prisão ela for emitida. E a partir daí a gente tem algumas possibilidades, né? Essa ordem ela precisa ser aceita pela justiça, esse pedido, na verdade, né? Esse pedido que a defesa deve fazer, ele precisa ser aceito pela justiça, e então o ex-presidente pode retornar à casa que ele mora, localizada na região do Jardim Botânico, aqui em Brasília, bem próximo à região central de Brasília, cerca de 10, 15 minutos de carro. Essa é a expectativa, a gente precisa ver se isso realmente vai se confirmar, mas aliados do ex-presidente contam sim que isso vai acontecer quando o STF finalizar, então, todo esse processo, toda essa parte que envolve esse chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Ô Lu, inclusive a julgar pelos pedidos de visita que o ex-presidente fez, né, para receber visitas na casa onde ele mora e que está preso hoje, até o final do ano, visitas inclusive que foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando de várias visitas, ao que tudo indica, ele já está percebendo que deve mesmo ter um momento ali de uma prisão em regime fechado, em que as visitas ficam mais difíceis e ficam mais complicadas, até para conversar e tudo mais é mais complicado. Mas até o final do ano agora ele agendou muita visita para conversar com muita gente, aí talvez até para articular um nome, ou quem sabe até o do governador de São Paulo, para disputar a presidência no ano que vem, né? O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, também falou que seria candidato. A gente tem o governador de São Paulo, tem outros possíveis candidatos, e Jair Bolsonaro está pedindo para encontrar com muita gente ali, muita gente pedindo para encontrar com ele, para ver se ele libera ali uma indicação para o ano que vem, para poder a campanha já começar, né, Lu? Pois é, a gente já está quase entrando em 2026, né? E a possibilidade de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ela nem é mais considerada. A gente lembra que ele foi condenado pela Justiça Eleitoral em um caso separado, não envolve essa trama de golpe de Estado que é analisada agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então não há qualquer perspectiva de que Jair Bolsonaro possa ser candidato candidato presidencial em 2026. Então, essa articulação, claro, essas visitas ao ex-presidente envolvem essa articulação, e uma dessas visitas previstas, até se não me falha a memória, para o dia 10 de dezembro é justamente a do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é colocado como um dos favoritos para substituir Bolsonaro nas urnas, né, como uma opção que deve aí sair com essa herança toda que Jair Bolsonaro deixa nesse grupo da direita política. E há uma expectativa, inclusive, de que esse processo do núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado seja finalizado pelo Supremo Tribunal Federal até mesmo antes dessa visita de Tarcísio de Freitas, ali pelo próximo ao dia 10. Eu tenho quase certeza que é no dia 10 de dezembro, André. Então, a gente deve ter um encerramento desse caso todo ali, até antes mesmo dessa visita de Tarcísio. E aí, claro, se a defesa conseguir tirar Jair Bolsonaro do regime fechado, regime inicialmente fechado, né, que é como prevê a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, claro, o ex-presidente pode voltar a pedir novas visitas. Isso tudo entra ali no processo que envolve ele no STF, na Suprema Corte, e tudo, claro, cabe análise do relator desse caso, né, do ministro Alexandre de Moraes, que é quem tem autorizado ou negado esses pedidos de visita
visita. Esses pedidos, inclusive, que muitos deles são feitos pela própria defesa de Jair Bolsonaro, são protocolados ali no trâmite do Supremo Tribunal Federal pela própria defesa do ex-presidente, claro, com as justificativas que cabem ali a cada caso, mas é o que a gente deve ver sim nos próximos dias, André. Ô Lu, daqui a pouquinho a gente volta a falar então, porque quem também está com a situação muito complicada é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, também por unanimidade, aceitar a denúncia apresentada contra ele por coação no curso do processo judicial. Mesmo nos Estados Unidos, Eduardo tem feito críticas duras às decisões da Suprema Corte. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, né, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, né? Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia a ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, né? Nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gayer e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Pois é, o congressista é suspeito de ter atuado nos Estados Unidos para tentar pressionar o judiciário brasileiro. O objetivo seria suspender a tramitação do processo contra o pai dele, né, o Jair Bolsonaro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apontou que há indícios suficientes para que o deputado, tentou mesmo criar uma instabilidade. Ô Lu, o cerco está se fechando cada vez mais contra o filho 03 do ex-presidente, né? Aí em Brasília, o que se diz? O Eduardo ainda tem fôlego político, porque depois de tanta coisa, já indício, ele denunciado, isso tudo acontecendo, ele continua lá batendo, não vamos desistir, nós vamos continuar lutando, diz ele, por anistia, não é necessariamente para o pai, mas no final das contas acabou se constatando que a anistia era para o pai dele mesmo também, e que muitas pesquisas, né, Lu, mostraram que as pessoas mesmo, os brasileiros de forma geral, já acreditam que essa anistia é para colocar o pai dele. O Eduardo ainda tem fôlego político? A turma ainda está defendendo o Eduardo Bolsonaro por aí? Olha, André, a avaliação que a gente pode fazer é que os aliados de Eduardo Bolsonaro continuam defendendo ele, continuam declarando esse apoio político. É o grupo que sempre esteve unido ali, o que a gente chama hoje de oposição no Congresso Nacional, né? Isso não mudou em relação a Eduardo Bolsonaro e até a muitas das defesas que ele faz nessa atuação nos Estados Unidos. Mas o que a gente precisa considerar nesse caso específico é que esse apoio, ele é político e a atuação da justiça independe disso. Essa defesa que aliados políticos fazem de Eduardo não tem qualquer garantia na justiça, principalmente a esse processo agora, né? Esse inquérito que, com essa decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, faz com que seja aberta uma ação penal contra Eduardo Bolsonaro. Inclusive, a gente teve uma manifestação do deputado federal Eduardo Bolsonaro depois dessa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que o tornou réu e o coloca, então, agora para responder oficialmente a um processo na Suprema Corte, né? No X, Eduardo Bolsonaro publicou que ser chamado de réu em um país onde essa mesma Suprema Corte que o processa solta bandidos é motivo de orgulho. Ele disse ainda que os que celebram essa notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Então, uma manifestação de Eduardo Bolsonaro
Bolsonaro, que diz sentir orgulho, ser motivo de orgulho, se tornar réu na Suprema Corte diante da atuação que o STF tem tido em todos esses casos que a gente vê, a gente observa, né, envolvendo muita discussão sobre democracia, sobre soberania, e a gente tem, claro, então, esse apoio político rondando Eduardo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, esse processo no Supremo Tribunal Federal, que é um processo, é uma ação totalmente no campo da justiça, não entra nessa questão política.